E aí, galera do Multiverso Subcultural, aqui quem fala é o Patolino, estamos aqui para mais um podcast nesse canal. Agora eu tô... Rouba tudo a minha pele, sendo que eu não mereço, sabendo que meu corpo é um corpo estadual. mais animado, pois ontem eu tentei gravar um podcast, mas não consegui, cara. A coisa tava muito ruim ontem, cara, tava muito ruim mesmo, cara. Eu tava muito cansado, extremamente cansado, cara. Tanto físico quanto mentalmente. Eu estava totalmente cansado. E o assunto não era dos tão bons, né? Era um assunto bem prolongado que eu tinha separado aqui. Eu só quero ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho ele aqui pra falar sobre... Eu acho que eu não vou achar esse assunto aqui, cara. Eu acho que... Não achei... Peraí, deixa eu ver. Não achei aqui no histórico. Alguma outra aba aqui deve estar sobrepondo ela, né? Mas... fazer o quê, né? Mas era um assunto bem chato, cara. Era um assunto sobre... Era um assunto sobre... o mercado de trabalho tentando tratar bem os funcionários, tentando tratar do mesmo modo que os clientes, né? Mas essa matéria era de 5 anos atrás, cara. E então quer dizer que não deu certo. Isso daí não deu certo. Quer dizer que não deu certo, né? Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Mercado de trabalho é isso aí, cara. É tu ir lá e trabalhar, cara. Não tem que ser tratado bem, sei lá. Aliás, cara, tem que ser tratado bem. Tu também tem que tratar bem as pessoas, né? Mas é isso, né? Eu estou aqui com o meu cafezinho. Já estou aqui com o meu cafezinho. É o café da manhã que eu tô tomando, cara. Eu tô tomando café da manhã. Eu estou bem descansado, estou bem disposto hoje, né? Então eu resolvi fazer umas coisas e tomar o café só agora ao meio-dia, cara. Ao meio-dia. E o assunto de hoje é sobre... Vocês já devem ter visto em milhares aí de outros podcasts, né? Ou outros vídeos aí, vlogs no caso, né? Que é o assunto sobre o comércio, né? Sobre Shein, Shopee e AliExpress, né? Só que essa matéria que eu vou ler é de ontem. Eu ia fazer esse vídeo ontem, né? Mas como eu estava extremamente cansado e totalmente sem graça para poder fazer isso daí, cara. Ainda mais que a matéria é um pouco grande, cara. Eu nem sei quantos minutos aqui de leitura deve ter, cara. Eu vou tentar ler rápido aqui para vocês, né? Eu gosto de ler as matérias e tudo. Vou fazer talvez faça algumas pausas aqui pra pegar uma água, pegar outro café, né, ou alguma coisa, mas é assim que vamos... Esse podcast é totalmente sem... O mínimo de cortes possível, cara. Geralmente os cortes que eu faço é uma pausa aqui, só aperto o pause aqui, deu, e depois edito e mando, cara, porque eu tenho outros trabalhos pra fazer e eu não tenho tanto trabalho, eu não tenho tanto tempo pra ficar picotando, sabe, o áudio. Eu já picoto outros áudios de outros trabalhos que eu faço, né? Eu já picoto outros áudios de outros trabalhos que eu faço, isso me demanda tempo, né? Então, como o intuito desse podcast mais é falar, né?
eu desinibir, eu praticar a fala, né? Que é um problema grave que eu tenho. Vai ser assim. Talvez eu faça outro podcast mais relevante, né? E aí eu consiga fazer algo sério, né? Jogar aí vamos dizer, mais pra mídia, divulgar ele, né? Mas por enquanto é isso mesmo, né? Então vamos lá, né? Aqui, com certeza, isso daqui são frases, são coisas ditas pelo velho da Havan e pelo aqueles cara da Multilaser, né? Que é contrabando digital, cara. Eu não vejo nada de contrabando, cara. Podem me criticar, mas, cara, isso daí não é contrabando, cara. Eu não tô contrabandeando nada, até porque isso tá passando, cara, pelos correios. Isso aí tá passando pelas análises do correio. Eu tenho que colocar meu CPF é atrelado lá, cara. Vê se os contrabandistas colocam o CPF dele lá na hora de passar as muambas ou passar as drogas. Vê se eles colocam o CPF dele. Não, cara, é óbvio que não, cara. Então, cara, isso daí não é contrabando digital, cara. Não é contrabando digital. Então o título da matéria é essa matéria saiu ontem mesmo, né? O título da matéria é Por que os varejistas criticam Shein, Shopee e AliExpress por contrabando digital no Brasil. O fundo aqui tá muito alto, cara. Deixa eu ver, vou reduzir um pouquinho aqui que tá até me atrapalhando já, né? Já tá até me atrapalhando. Mas vamos lá. Vamos lá. Tá. 28 de março de 2023. A chegada de Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto levou os empresários brasileiros a renovarem seus esforços para tentar fazer frente ao avanço de plataformas de varejo internacional, em especial as asiáticas, no Brasil. As reclamações não deram resultado na gestão de Jair Bolsonaro, mas a troca de governo abriu uma janela de oportunidade para empresários brasileiros cobrarem providências mais uma vez. Ambos os lados dessas disputas já tiveram reuniões com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, para apresentar seus argumentos. As varejistas nacionais dizem que a competição é desleal, porque as plataformas internacionais não pagam os mesmos impostos e custos trabalhistas, e por isso conseguem oferecer preços mais baixos. Acusam ainda as concorrentes de praticar um contrabando digital e a evasão fiscal, ao supostamente se aproveitarem de brechas nas regras e fraudarem vendas para evitar cobranças de impostos de importação. Isso geraria, pelas contas dos empresários brasileiros, um prejuízo bilionário de perda de arrecadação para o país. As plataformas que enfrentam acusações parecidas em países como os Estados Unidos, África do Sul e Índia dizem que cumprem as leis e normas locais. Afirmam também que seus empresários possibilitam ao consumidor brasileiro comprar produtos a que não teriam acesso de outra forma, a preços acessíveis, e que têm investido no desenvolvimento do mercado de varejo e do comércio eletrônico nacional. Esse é um tema especialmente sensível em Brasília neste momento em que o governo Lula precisa lidar com um rombo fiscal e conseguir o dinheiro necessário para tirar propostas de campanha do papel. O novo governo afirmou que uma de suas prioridades para este ano é uma proposta de uma reforma tributária, cara, meu Deus, que deve começar com mudanças em impostos sobre o consumo. A expectativa dos empresários brasileiros é que as medidas que tratem do varejo digital
sejam anunciadas em breve. O Ministério da Fazenda confirmou à BBC News que está analisando a questão. As propostas serão apresentadas após validação interna do governo, disse a pasta em nota. Então, né? Nesse bloco aqui, né? O que ele fala? Ele fala sobre que Bolsonaro meio que cagou, o governo do Bolsonaro meio que cagou para esse tipo de coisa, né? Porque com certeza ia ser mais uma das coisas que ia cair em cima deles, né? Em cima do governo, em cima principalmente do Bolsonaro, né? Outras que... Outra questão que o governo do Bolsonaro é um governo mais liberal, né? Então o que ele poderia fazer? Ele poderia reduzir bastante o imposto das empresas nacionais para eles poderem concorrer com as de fora, com a Shopee, a AliExpress, né? Mas isso é uma coisa extremamente difícil. Mesmo num governo liberal, né? Eu acho que no momento ia ser uma coisa extremamente difícil. Mas, como o velho da van não é burro, eles foram em cima de um governo que adora taxar, cara. Adora taxar tudo, adora cobrar imposto, tá cobrando imposto em tudo que é possível, né? Por isso que os empresários sonegam imposto, vendem coisas sem nota, né? E eles aproveitaram. Eu já vou dizer aproveitaram, porque isso daí com certeza vai passar. Com certeza isso daí vai passar, né? E... eu não sei quando, talvez esse ano mesmo, pela pressão que eles estão fazendo, né? Talvez esse ano mesmo. E ele falou uma coisa aqui que realmente tá certo, cara. Eu não sei se eles estão assistindo a alguns vídeos de filosofia, de alguma coisa do tipo, né? Mas, né? Eles falam aqui que o porquê das plataformas internacionais não pagarem os mesmos impostos e custos trabalhistas, por isso que eles conseguem oferecer um preço mais baixo. Mais baixo não, cara. Um preço muito mais baixo, cara. Cara, um preço extremamente mais baixo, cara. Um preço extremamente mais baixo. Às vezes metade do preço ou mais. Então realmente a China tá nem aí, cara, pros direitos humanos. Tá nem aí pros custos trabalhistas, né? As pessoas trabalham muitas horas na China, né? E, direitos de patente também eles não cumprem. Eu vi um cara, eu esqueci o nome dele, cara. Era um cara que tava passando aí pelos podcasts, né? Que o cara defende o comunismo, né? E eu acho isso um negócio... como se um cara tivesse... como se um cara tivesse... cultuando, divulgando o nazismo, cara. Pra mim é isso aí, cara. Divulgando ali o comunismo pela história, cara. É a mesma coisa que ele estivesse falando... publicando e argumentando coisas a favor do nazismo. Mas ele fala, cara, que uma das coisas mais importantes na China, cara, é a cópia, cara.
a cópia ainda vale mais do que a criação, cara. Um cara que consegue copiar uma coisa o mais idêntico possível, sabe, é mais valorizado, muito mais valorizado do que a pessoa que cria, né? Então, a China, os engenheiros chineses, os técnicos e engenheiros chineses, eles estão nem aí para esse tipo de coisa, né? Então eles copiam mesmo e vendem o produto. Às vezes o produto, cara, o produto não é ruim, cara. A qualidade do produto é muito boa. Eu não vou negar que eu já financiei a China, ajudei a financiar a China. Eu tenho alguns equipamentos aqui que eu uso para trabalho, cara. Para trabalho que a qualidade é excelente, cara. É excelente a qualidade, cara. Instrumentos aqui que eu... aqui eu tô vendo aqui, eu pagaria R$600. O outro eu pagaria R$1.000. E eu paguei na base de 300, cara. R$300. 300, talvez até 400 no máximo aqui por conta da entrega, né? Eu não lembro, teve um produto que eu tive uma taxação, cara, mas foi bem baixa, mas valeu a pena. Cara, teve uma coisa que eu comprei aqui por cerca de R$500, cara, que com certeza eu ia gastar, sabe, pela qualidade, cara. Eu ia gastar no mínimo mesmo, eu ia gastar uns 1.200, cara, vamos dizer assim, uns 1.200. Depois eu falo mais sobre isso, né? Mas a questão... aqui eles estão corretíssimo, cara, quando eles falam que eles não pagam os mesmos impostos e os custos trabalhistas, né? Por isso que eles conseguem fazer produtos com preço muito mais baixo, cara. Muito mais baixo. Então, né, eles estão pressionando o governo para poder tirar essas propostas agora, o mais rápido possível, sabe? O mais rápido possível, cara. Eu li em outro artigo que eles talvez demorariam, né? Porque o governo teria que fazer um estudo e ver como vai ser feita essa taxação, né? Mas eles querem agora, cara. Os comerciantes querem agora. Vamos aqui para outro bloco. Com o subtítulo aqui: O avanço das varejistas internacionais. O problema não vem de agora. As empresas brasileiras viram nos últimos anos varejistas digitais estrangeiras, especialmente as chinesas AliExpress e Shein, e a Shopee de Singapura, abocanharem uma parte do mercado com produtos bem mais em conta. Alberto Sorrentino, consultor especialista em varejo e fundador da Varize Retail, explica que isso ocorreu no Brasil e em outros lugares com um reflexo de acordos comerciais fechados entre países. Esses acordos facilitaram o comércio eletrônico entre fronteiras, ou cross-border, no jargão do mercado, e a venda de produtos nessas plataformas diretamente para consumidores internacionais. Sorrentino aponta que Brasil e China firmaram um acordo bilateral em 2017 e que as plataformas chinesas tiraram proveito disso. Proveito? Vocês fizeram um acordo bilateral, não tem por que tanto proveito, né? Tá, mas vamos ver, né? Posso estar errado? Posso estar errado, com certeza, né? Mas o mesmo movimento não ocorreu no sentido contrário. Apesar de as empresas brasileiras terem a mesma oportunidade à mão para vender diretamente para consumidores chineses, mas elas não tiveram apetite. E a pandemia atrapalhou com o fechamento da China. Eu achava que ele ia falar do fechamento do Brasil, cara. Porque, cara, os comerciantes estão muito putos, cara, com esses governadores que fecharam as lojas aí durante a
Tá, mas elas não tiveram apetite e a pandemia atrapalhou com o fechamento da China. O fato é que as empresas chinesas investiram, não só nelas, mas a Amazon também, a Shopee começou a atacar mercados emergentes e mais recentemente a Shein, que tornou um fenômeno global de Sorrentino. As plataformas internacionais passaram a ter sites e aplicativos em português, a dar assistência aos consumidores brasileiros, melhoraram a logística para encurtar prazos de entregas, fizeram campanhas publicitárias e passaram a oferecer produtos de vendedores locais. Isso aumentou a confiança nessas plataformas e o consumidor começou a gostar e a se apegar a elas. Aí escalou muito rápido, afirma Sorrentino. As compras cross-border mais do que triplicaram entre 2018 e 2021, de acordo com o Instituto para Desenvolvimento do Varejo, IDV, uma associação de empresas do setor. Dados da consultoria Nielsen EBIT apontam que essas transações passaram de 7,7 bilhões para 36,2 bilhões nesse período. O IDV calcula que o cross-border já representava 16% do varejo no Brasil em 2021. E Sorrentino diz que elas explodiram a partir daquele ano com o crescimento do comércio eletrônico, que virou a alternativa para fazer compras com a restrição de circulação impostas por causa da Covid. Agora sim ele tá certo, velho. Agora sim ele acertou. Imposta por causa da Covid-19. As transações passaram de 36 bilhões em 2021, segundo dados da Nielsen EBIT. E a estimativa é de que tenham chegado a 50 bilhões em 2022, cara. Eu acredito nisso, eu acredito. As transações passaram de 36 bilhões em 2021, segundo dados da Nielsen. E a estimativa é de que tenham chegado a 50 bilhões, tá? Em 2022, tá? Eu já li isso aqui. Me deu um bug aqui no cérebro, porque ao mesmo tempo eu tava lendo outra coisa aqui. Eu tava prevendo outra coisa, mas vamos chegar aqui. Vamos dar prosseguimento. Shein, Shopee e AliExpress são as 3 principais empresas desse mercado no Brasil hoje, aponta Sorrentino. São números importantes, muito grandes. Isso começou a representar uma concorrência brutal para as empresas brasileiras e gera agora reclamações legítimas de falta de isonomia e de desvantagem competitiva por não haver o mesmo tratamento tributário nessas transações, cara. Tá, aqui eles estão falando em... tratamento tributário e tal, e por conta do cross-border, né, que começou a aumentar demais, né. Eles falam também, outra coisa importante é dar assistência aos consumidores brasileiros, né, porque a Shein, com certeza, né, a Shopee também tem, a AliExpress talvez tenha também, tem uma equipe, né, aqui no Brasil, né, que gerencia tudo, né, ajuda a resolver os casos. E é extremamente complicado, cara. Extremamente complicado. Porque esse tratamento tributário, cara, ele vai ser feito para nós, cara. Para nós, os consumidores, cara. Vai ser feito para nós consumidores. E nós vamos pagar. Nós vamos pagar o valor do produto ou até mais, cara. Sabe, é de imposto. Eu tô dizendo de imposto, cara. Só que o lado de lá não vai ser taxado, cara. Os estudos deles são esses, cara. O lado de lá não vai ser taxado, sabe? Não vai ser taxado. Só a gente aqui, sabe, que vai penar, sabe, pra comprar alguma coisa.
A gente vai penar, sabe? Mas vamos seguir aqui, cara. Vamos seguir aqui. É óbvio que ia aumentar, né? Por conta da facilidade de compra que tu tem ali na Shopee. Olha, cara, a maioria das compras que eu faço é nacional, cara. A maioria das compras que eu faço é nacional. São poucas coisas que eu compro. Geralmente são as coisas mais específicas. São coisas muito específicas que não tem aqui nas lojas brasileiras. Né? Não tem nas lojas brasileiras. E também pela qualidade dos produtos, cara. Que é um produto de qualidade muito superior e bem mais barato do que a gente tá acostumado aqui, cara. Que a gente vê por aqui. Vamos seguir, cara. Vamos seguir aqui com outro subtítulo: As queixas dos varejistas nacionais. Aqui tem uma foto do veio da Havan fazendo o L ao contrário, né? Que é a arminha aquela, né? Com certeza isso nos anos passados. Ele falando aqui em contrabando. Isso aí não é contrabando, porque o meu CPF tá lá toda vez que eu compro produto de fora, cara. O meu CPF é atrelado a ele, né? Então isso aí não é contrabando. Vamos lá. As varejistas brasileiras dizem que, além de ter que arcar com tributos e custos trabalhistas que a concorrência internacional não paga, as plataformas estariam usando uma brecha na lei para evitar a cobrança de impostos. Aí aqui tem deputado federal Marco Bertaioli. Ele está dizendo aqui: no passado, as mercadorias que entravam no Brasil sem pagar impostos vinham do Paraguai. O Paraguai mudou as plataformas depois que os vendedores internacionais, principalmente da China, descobriram um vácuo na tributação. As compras feitas entre pessoas físicas no valor de até R$50, convertido... Aliás, R$50 o quê? $50. Convertido esses $50 aqui dá R$256. Então, as compras feitas entre pessoas físicas no valor de até $50 são isentas de impostos de importação pela Receita Federal. A regra foi criada em 1980 e em 1999 o limite, que antes era de $100, foi cortado pela metade. Imagina que maravilha, cara. Seria hoje em dia $100, né? A gente ter $100 isento de imposto, né? Os empresários brasileiros dizem que as plataformas se aproveitam dessa regra para burlar o controle da Receita e fraudam as informações da compra nos pacotes de entrega, subfaturando os preços cobrados ou informando que as compras foram entre pessoas físicas. O que? Se um cliente compra vários produtos em um site ou aplicativo, eles chegam ao Brasil em pacotes e preços individualizados, abaixo do limite para isenção. Nessa regra, não está explicitamente dito que ela pode abrir transações de empresas para pessoas e vendas de produtos de comércio eletrônico. Mas isso também não está regulamentado. Então fica nesse limbo regulatório de Sorrentino, nome do cara, sobrenome estranho, né? A fiscalização é outro problema que os varejistas nacionais apontam. Um relatório produzido pelo empresário Luciano Hang, presidente da Havan, afirma que menos de 2% dos produtos que passam pela alfândega são fiscalizados. A BBC questionou o Ministério da Fazenda a respeito disso, mas a pasta não tratou do assunto na resposta enviada à reportagem. Hang é um dos empresários à frente das denúncias contra as varejistas internacionais. Ele convidou o Ricardo Patá,
presidente da União Geral dos Trabalhadores. Será que isso aí é um sindicato? É uma das principais centrais sindicais do Brasil, para um encontro no início de março, cara. Só uma coisa aqui, cara. Esses empresários, cara, eles não gostam de sindicato, cara. Eles odeiam o sindicato e eles estão usando o sindicato nesse momento só para isso aí, cara. Eu sei porque... Olha, eu acho que quase todos os empresários que eu trabalhei odiavam sindicato, cara. Coisa do governo, coisa relacionada ao governo, odiavam, cara. Patá diz que assim, como combinado com o Hang, entregou o relatório, tá? Dei uma cópia para ele, se estiver com Lula, vai entregar uma... Tá, vamos pular aqui. O relatório do Hang diz que o Brasil deixou de arrecadar 60 bilhões... Cara, ele tá... Depois eu falo. Arrecadar 60 bilhões no ano passado por causa dos contrabandistas digitais, entre aspas, né? A estimativa é que o valor vai passar de 100 bilhões em 2023. A IDV afirma que o prejuízo foi de até 48 bilhões em 2020, pode chegar a 99 bilhões em 2025. Nós somos a favor da livre concorrência, sim. Sim. O cross-border vem crescendo a números galopantes de 2 dígitos, o que é bom, mas começamos a verificar que não estão cumprindo as leis internas, diz Jorge Gonçalves Filho, presidente da IDV. Ele afirma que o Instituto passou a fazer compras nessa plataforma para provar que há irregularidades e que, na maioria dos casos, os tributos devidos não seriam pagos. Constatamos que esses produtos vêm principalmente da China como sendo de pessoas físicas, mas muitas vezes não são. Você compra o produto e vem subfaturado, sem os documentos de importação correto, e isso entra aqui em uma quantidade gigante. E acaba aqui, né, com esse Gonçalves Filho falando. Uma coisa que me chamou muita atenção, cara, é que esses caras, cara, esses empresários, eles estão preocupados com dinheiro, cara. O velho da Havan mesmo tá dizendo aqui, ó, os 60 bilhões do ano passado, cara. Já pensou esse... eu imagino o velho da Havan imaginando esses 60 bilhões, né? Esses 60 bilhões do ano passado, tudo no bolso dele, sabe? E ele já meio que afirmando aqui os 99 bilhões em 2025. Vamos arredondar para 100 bilhões em 2025, né? Esses caras estão imaginando esse dinheiro no bolso deles, cara. Eles não estão preocupados. É óbvio que eles estão preocupados com a baixa, né? Com a baixa fatura das empresas deles, né? Isso realmente é importante para eles, para a indústria nacional. Cara, mas a gente sabe que o Brasil não vai reduzir os impostos deles. Eles vão taxar a gente, eles não querem taxar o outro lado, né? Outra coisa aqui que eles falam, cara, que... olha só, cara, olha a audácia. Ele afirma que o Instituto passou a fazer compras nessas plataformas para provar que há irregularidades, cara. A pessoa, cara, que tá comprando, ela sabe do risco, né? Que tem. Eu mesmo... cara, tudo aqui que eu investi é com plena consciência que eu não ia ter suporte. Eu tive, sim, suporte, cara, em das compras que eu fiz. Há alguns anos atrás, cara, vários anos atrás, eu fiz uma compra de 2 memórias RAM, e essas memórias chegaram aqui, cara, e não funcionaram. Eu entrei em contato com a loja, mandei um vídeo, mandei o vídeo, mandei fotos, né, e a explicação do que estava ocorrendo. E essa empresa, cara, como eu não poderia, como é muito caro você devolver para a China o produto, né, por conta do valor,
eles acabaram me mandando duas outras novas memórias RAM, sabe? Duas outras memórias RAM. E isso nunca outra empresa brasileira fez. Nenhuma empresa brasileira me fez isso, cara. Do meu produto chegar estragado e eles... não, toma aí, outro produto pra ti. Sabe? Toma outro produto pra ti, como garantia aí do funcionamento e tal. A gente vai te dar outra memória, outro produto. Não, cara, nunca vão fazer isso, velho. Nunca vão fazer. Então a pessoa que compra nessas lojas, tanto Shopee, tanto AliExpress, eles querem um produto para usar, cara. Eu mesmo compro muito produto para usar, cara. E por que eu compro na Shopee, cara? Compro na Shopee em lojas brasileiras que estão lá na Shopee. De vendedores, pessoas normais, sei lá, microempresas. Eu compro porque eu vou aqui no centro da minha cidade e nunca tem nada, nunca tem o produto que eu quero. E a única alternativa que eu tenho é a Shopee. E outra também que o atendimento é muito ruim, cara. O atendimento das pessoas são ruins, cara, são muito ruins. A gente sabe se a loja física, ela paga aluguel, paga os impostos, né? O imposto dos produtos, né? Que eles têm lá, pagam funcionário. E a gente sabe se as vendas diminuírem, né? As vendas diminuírem, eles vão mandar embora as pessoas que estão trabalhando lá, né? Isso é extremamente triste. Mas eu acho que tinha que ter, cara, um acordo entre o governo e as empresas, né? Porque tu chega pra comprar e tu é maltratado, cara. Então, geralmente tu não vai em lugar que tu é maltratado, tu vai em lugar que tu é bem tratado, né? Então, como a maioria das lojas aqui, eu não sou, sabe, eu não sou muito bem tratado, né? Então eu acabo recorrendo ao Shopee, né? Aos vendedores nacionais, né? Que estão lá na Shopee. Do Mercado Livre também. Aliás, Mercado Livre... do Mercado Livre também. E da Amazon também. Tem vendedores nacionais. E eu vejo ali na Amazon se o vendedor é próximo. Quanto mais próximo da cidade, eu escolho, né, a compra. Então, né, é óbvio que o governo ele quer regularidade, né, mas as pessoas que estão comprando ali, elas não estão vendo se tem um papel ali junto, sabe? Elas querem comprar o produto para usar, cara. Eu tenho muitos produtos, todos os produtos aqui que comprei, a maioria dos produtos que eu comprei é para uso de trabalho, cara. Eu já comprei produtos para automotivos no AliExpress, coisas que não tem aqui, cara. E se tiver, ia ser uma fortuna, porque eles aproveitam essas raridades, né, para poder subfaturar o produto. E isso é outro problema, cara, que os empresários brasileiros fazem, e fazem por gosto, porque eu já trabalhei no comércio, né? Não eu superfaturando, mas a pessoa, o dono da empresa superfaturava, o patrão. Vamos seguir aqui mais um... o que dizem as varejistas internacionais. As plataformas de comércio eletrônicos internacionais afirmam que não estão fazendo nada de errado e que cumprem as normas. Internacionais. Aí eu já não sei responder. A Shopee, que vende no Brasil desde 2020, acrescenta que as transações internacionais são hoje a minoria do seu negócio por aqui. Isso aqui acho que é real, cara. Isso aqui, ninguém gosta de comprar de outro país pela Shopee. Mais de 85% das compras no país são feitas de vendedores locais, segundo
Felipe Piringer, diretor de marketing da Shopee no Brasil. E 90% das vendas realizadas pelos 3 milhões de vendedores brasileiros da plataforma são feitas por empresas. A nossa operação cross-border é bem pequena, a gente segue as leis brasileiras. Por isso, a gente não concorda em estar sendo citado. Tem uma diferença entre a origem de uma empresa e seu propósito, que é o mercado local no caso. Nem todas as empresas que vêm da Ásia são iguais. Diz Piringer à BBC News. A AliExpress, uma das pioneiras desse movimento no mercado, com 12 anos de operação no país, e um site em português desde 2013, afirma que exige que seus vendedores sigam as regras do mercado brasileiro, que orienta os compradores a respeito e que coopera com a Receita Federal. As plataformas cross-border permitem o processo a milhões de produtos únicos que não estão disponíveis no país a preços acessíveis e que o consumidor não conseguiria acessar de outra forma. Afirma Bueno, isso aqui é bem real, cara. Eu falei antes. E isso aí é bem real, cara. Olha só o que ele fala. As plataformas cross-border permitem o acesso a milhões de produtos únicos que não estão disponíveis no país a preços acessíveis e que o consumidor não conseguiria acessar de outra forma. A Shein, que está no mercado brasileiro desde 2020, disse em nota que seu modelo único de produção em pequena escala e com demanda garantida produz produtos de qualidade e acessíveis. A empresa afirmou ainda que tem se esforçado também para estabelecer parcerias com diversos fornecedores e vendedores locais. É óbvio que o empresário brasileiro quer uma parceria com esses fornecedores de fora, né? Para ter produtos diferentes, né? E com preços mais baratos, vamos dizer assim. Vamos seguir aqui. O que querem as varejistas nacionais? Depois de uma pausa, voltando aqui, o que querem as varejistas nacionais? Jorge Gonçalves Filhos diz que o varejo nacional não quer que as plataformas sejam proibidas de vender no Brasil, mas que atuem sobre as mesmas condições das empresas brasileiras. Escutamos que as plataformas vão investir bilhões no país e achamos sensacional. Mas queremos isonomia e competição, porque a indústria e o varejo brasileiro estão sendo prejudicados e perdendo o mercado. Sua proposta é que a cobrança de impostos seja feita no ato da venda pelas plataformas, que seriam responsáveis por cobrar os valores devidos dos clientes. Não precisa de uma lei específica, mas de normas e regulamentos, diz Gonçalves Filho, presidente do IDV, diz tratado do assunto com o vice-presidente, aliás, com o presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ele entendeu a nossa proposta e pediu providências. Essa não é a primeira vez que o setor pede que o governo federal faça algo a respeito. Em 2020, a Receita Federal ensaiou uma resposta a estas demandas e disse que lançaria uma medida provisória com novas regras para esse setor, mas o ex-presidente vetou a ideia. Não era o momento certo para uma medida assim, que não era simpática à população, mas ela só é impopular no médio prazo, porque é bom para o país e para a geração de empregos. O ex-presidente se justificou na época, dizendo que a saída seria uma maior fiscalização e não mais tributação, mas o varejo não concorda. Entram cerca de 500 mil pacotes por dia no Brasil pela alfândega. É um volume proporcional para a estrutura de é um volume, acho que seria um volume improporcional, né, para a estrutura de fiscalização. Não dá para imaginar que vamos ter pessoas suficientes para conferir pacotinho. Então bota a gente para trabalhar, cara. Abre emprego para
Nos Correios, velho. Cara, os Correios têm que ser investidos, cara. Cara, tem que ser. Aqui a matéria acaba pra já. Cara, eles tinham que investir no Correio, cara. O Correio é a maior arma, uma das maiores armas que o Brasil tem, cara. E que não poderia ser vendido para para empresas, cara. O Correio, cara, ele tem que ser estatal, cara. E tem que colocar gente para trabalhar, cara. Eu lembro que até os anos 90, cara, muita gente queria trabalhar no Correio. Mas aí o Correio acabou aposentando muitos dos funcionários e não contrataram outros. Os Correios não podem ser vendidos, cara. Eles têm que ser estatal. O Correio tem que ser estatal, cara. E tem que colocar mais gente para trabalhar, cara. Por isso que abriu essa quantidade de startup, de empresas privadas fazendo entrega, fazendo logística. Porque o Correio não tem a demanda suficiente para entregar tudo, cara. Cara, a gente tá no momento onde a gente mais usa os Correios, cara. Eu acho que não teve nenhum momento na história que a gente usou tanto correio, cara. Tanto correio. Eu lembro que quando eu era criança, cara, a gente mandava alguma carta pra alguma revista, enviava alguma carta pra alguma pessoa. E era assim, cara. Era uma vez por mês, mais ou menos, cara. No máximo, uma vez por mês, cara. Aí já na metade ali dos anos 2000, da primeira década, né, dos anos 2000, já isso aí caiu abruptamente, né? E depois começou a chegar as encomendas online, né? Eu lembro do Compre na China, eu lembro que tinha alguns sites, mas eu lembro o que eu comprava era Compre na China, que era uma empresa intermediária ali que fazia as compras na China e te entregava aqui, sabe? Aí depois, em seguida, o Alibaba começou a atacar aqui no Brasil. Aí eu comecei a comprar pelo Alibaba por conta dos preços menores, né? Por conta dos preços menores. E nesse momento, principalmente no período da pandemia, cara, foi... Cara, até antes da pandemia, cara, eu lembro que o pessoal mais pobre não comprava em coisas online. Só o pessoal mais audacioso aí, sabe, que era mais ligado nas coisas. Eles compravam do Mercado Livre, compravam de fora também, alguns compravam de fora. Mas nesse momento, cara, é o que a gente mais, sabe? O que a gente sabe, são as coisas que a gente mais... Aliás, eu me perdi aqui, cara, que eu fui ler outra coisa, fui responder uma coisa aqui, né? Então eu acabei me perdendo aqui por conta disso. Então esse é o momento que a gente mais usa o correio, cara, de toda a história, cara, de toda a nossa história. Se tu pegar o livro do Sapiens, cara, do Yuval Harari, cara, ele não vai estar falando dos correios, cara, porque o correio nunca teve mais importância do que nesse momento, cara. E eles têm que investir mais no correio, cara, colocar mais pessoas para trabalhar, cara. Melhorar mais a logística do correio, colocar mais pessoas, cara, pra trabalhar pro correio, cara. É uma maravilha, velho, trabalhar pro correio, cara. Eu não conheço ninguém que fale mal do correio, cara, que trabalhou lá e fale mal do correio. Então, né,
sobre a parte ali dos varejistas internacionais, não sei se é na Inglaterra, em alguns países próximos ali, que eles já cobram uma taxa junto, né? Ali onde diz... Sabe onde diz ali o valor do frete? Mais ou menos, eu lembro que mais ou menos por ali diz o valor do imposto, né? Mas é óbvio que naqueles países o imposto é bem, bem baixo, né? E eu acho que eles colocando imposto já na plataforma, cara, colocando imposto na plataforma evita de tu fazer um pedido. Tu vai fazer o pedido lá de R$ 250 e os caras te taxam em 300 na sacanagem, sabe? Os caras te taxam os 300 na sacanagem, como algumas pessoas denunciaram aí nos jornais, né? E ainda te cobram a entrega ainda, cara. Porque quando tu compra lá, diz se o frete é gratuito ou se tem um valor, né? Então tu paga aquele valor do frete e ainda quando chega aqui eles te cobram outro frete, né? Então o correio... não vou dizer o correio, mas o governo, ele já te taxa, ele subtaxa aquilo ali pra te se arrepender de comprar na plataforma, né? Isso aí é a maior sacanagem, cara, porque a gente nem sabe, pelo menos eu não sei pra onde vai esses valores aí que eles estão cobrando do pessoal, cara. Então se entra 500 mil produtos, cara, por dia, chegam, aliás, 500 mil produtos por dia. Então... esse relatório aqui, cara, do Hang, não sei de onde ele fez esse relatório, não sei se ele já trabalhou na alfândega. Isso aqui não pode ser menos de 2% do produto, cara, porque eu vejo muita gente falar em taxação de produto, cara. Quase todos os produtos que eu entro no AliExpress eu vejo alguém dizendo que foi taxado, cara. Então não é muito mais, cara, do que 2% dos produtos, cara. Então, cara, eu sou a favor, então, sabe, de continuar comprando no AliExpress do que no veio da Havan, cara. Eu nunca entrei numa loja da Havan, nem pretendo entrar, nem tenho curiosidade de entrar, né? Porque tem outro shopping aqui próximo de onde eu moro, tem outro shopping que é melhor, tem cinema, tem as coisas que eu quero comer e tudo, né? E a Havan não tem, sabe? E o velho da Havan é um dos caras que exploram também as pessoas, sabe? Se ele pudesse não pagar o funcionário, ele não pagaria o funcionário. Não sei porque eles estão preocupados aí com tributos aí, com coisas, com os produtos da China, né? Porque ele faz os funcionários deles trabalhar o sábado e domingo, cara, que é uma porcaria, velho. Tu tem a impressão que tu tá em looping, sabe? Tu tá trabalhando em looping. Óbvio, tem gente que adora trabalhar aí com pessoas, mas muita gente não, cara, sabe? Então essas pessoas passam por burnout, ficam trocando de emprego toda hora, porque não aguentam ficar ali, sabe? E esse cara faz as pessoas trabalhar o sábado, domingo, amanhã, noite, seja o que for, cara. As pessoas estão trabalhando pra ele. E ele age como se, sabe, ele estivesse dando emprego pra essas pessoas. Aliás, gerando emprego. É óbvio que o empresário não tá gerando emprego, cara. De modo verdadeiro, eu tô dizendo. É óbvio que ele não tá abrindo a empresa pensando em gerar emprego e ajudar a população, cara. Ele quer faturar, cara. Ele quer faturar. No momento que ele não estiver faturando tanto, ele vai começar a despedir, expulsar as pessoas da empresa dele. Sabe, ele não tá ali pra ajudar as pessoas, ele tá pra faturar, cara. Então ele só abre
Ele tem tanta demanda que ele não consegue lidar com aquilo ali, né? Então o que ele faz? Ele abre, sei lá, um setor, abre um local ali para chamar alguma pessoa para ajudar ele nessa demanda. Mas se ele pudesse fazer essa demanda sozinho, se tivesse um robozinho ali hoje em dia, né? Se tivesse um robozinho ali que pudesse fazer esse serviço de graça para ele, sabe? E vamos dizer que o custo desse robozinho é R$800 a manutenção dele, R$800 por mês, né? Ou até menos. E esse robozinho fizesse tudo que o ser humano faz, é óbvio que ele ia optar pelo robozinho, cara. As empresas de fora, as indústrias de fora já estão fazendo isso, cara. Tem lanchonete com robozinho, com atendente robô que já ajuda a preparar os lanches. E tem uma ou duas pessoas na cozinha, né? Ou na bancada, fazendo os lanches, né? E as outras pessoas eles jogam fora, né? Eles não precisam mais, cara. É uma canalice, uma cara de pau, cara. Gigante, intensa, sabe? Desses caras aí. Né? Outra questão também, cara, que eles não citaram aqui, mas o cara da Multilaser... A Multilaser vende muito produto ruim, cara. Eles só jogam quinquilharia pra gente, cara. Até o usuário médio, aquele usuário que não sabe nada de hardware, já evita comprar Positivo e Multilaser, cara. O pessoal prefere pagar mais e comprar uma coisa, sei lá, da Samsung, Lenovo, sei lá, Sony, alguma coisa do tipo, né? Porque o pessoal já tá cansado de quinquilharias, cara. O pessoal tá cansado de quinquilharias, cara. Então, essas lojas é óbvio que elas vão ter... elas não vão ter tantas vendas, sabe, pra fazer. Elas não vão ter tantas vendas. Então eles vão recorrer a tudo, cara. Vão começar a diminuir a empresa deles, vão tentar mudar o nome. Se eu não me engano, a Multilaser, ela trocou o nome, tem os novos produtos dela. Tem os novos, alguns novos produtos da Multilaser. Que eles trocaram de nome. Eu não lembro do nome agora, mas eu peguei um produto que identifiquei ele sendo da Multilaser, mas com outro nome, sabe? Então eles começam a fazer isso. Eles vendem a quinquilharia, só que aí eles começam a mudar de nome, né? E a garantia deles também é ruim, cara. Acho que às vezes até pior do que da China, porque na China eu acredito que a maioria das empresas chinesas que vendem no AliExpress, elas fazem um pré-teste ali do produto antes de mandar, antes de enviar. Porque alguns produtos eu já testei aqui, eles foram tipo ligado antes, mas por nenhuma hora assim de uso, sabe? Eles não fizeram nenhuma hora de uso. Eles fizeram apenas um teste só, sabe? Só fizeram um teste ali para ver se estava funcionando antes de mandar, né? Coisa que às vezes nem as empresas daqui, já que eles estão cobrando imposto, eles eram para dar um retorno, era para dar uma assistência muito maior pro usuário, né? Fazendo testes do produto, fazendo as trocas, fazendo a manutenção, auxiliando mais a pessoa, o cliente, né? Mas é uma coisa que eles não fazem, sabe? É uma coisa que eles deixam a desejar. Então as pessoas já estão cansadas disso, cara. Por isso que as pessoas estão recorrendo aos rivais, que é a China, e a Shopee, né? E também a gente tem que lembrar que a gente tá vivendo uma guerra comercial, né? A gente tá numa guerra comercial. Isso é preocupante, ao mesmo tempo é preocupante, porque
esses países ditatoriais, tipo a China, eles estão conseguindo invadir o nosso mercado. É óbvio que tirar emprego de muitas pessoas, sabe? Até certo ponto é favorável taxar, mas taxar o lado de lá também. Não os consumidores, né? Se o consumidor está comprando, se o cliente está comprando no outro site, está comprando a rodo no outro site, é porque alguma coisa errada tem aqui, né? Então, esses países se aproveitam, sabe? Numa guerra comercial eles estão se aproveitando, principalmente do Brasil, né? Onde a gente ganha 1.200, vamos dizer assim, a gente ganha 1.200 para trabalhar o dia inteiro, praticamente, até os sábados e domingo. E no final do mês não te sobra nada, cara, porque as coisas são muito caras, a comida é muito caro, o aluguel, as coisas que tu compra, sabe? E às vezes tu precisa comprar, tu quer alguma coisa ali pro teu lazer, pro teu trabalho, mas é uma coisa... Sabe, às vezes tu tem filho, tu tem família, tu tem alguma pessoa para ajudar em casa, tipo eu mesmo tenho pessoa para ajudar em casa, e muitas vezes eu tenho que sacrificar o que sobra, o dinheiro que sobra, né? Eu pago as principais contas, eu pago as minhas contas no início do mês, né? E as principais contas, né? E o que sobra eu tento comprar alguma coisa pra mim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tenho que ajudar outra pessoa. Ou outras pessoas, às vezes, né? E eu sou uma pessoa... no momento, eu sou sozinho pra esse tipo de coisa, né? Alguns outros parentes estão nem aí, sabe? Eles estão nem aí para os familiares deles. E quem vai ajudar... Quem é que vai ajudar é o ovelha negra da família, né? O ovelha negra da família que ajuda. Então não sobra nenhum dinheiro. Muitas vezes eu tenho que comprar esses produtos no cartão. E geralmente eu compro na Shopee, cara, para poder reduzir, cara, o custo, cara. Cara, se não tivesse a Shopee, mal roupa eu teria para vestir, cara. E eu tenho que trabalhar com o público, muitas vezes, e tu sabe que as pessoas levam pela aparência, né? Pela vestimenta. A vestimenta passa assim, sabe? Ela passa ali um símbolo, sabe? Do que tu é, tu tá fazendo naquele momento, né? Por isso que você não pode chegar, sei lá, numa reunião importante, pedir emprego num local com roupas largadas, né? Porque isso é um fator que vai mostrar que tu é uma pessoa, sei lá, desleixada, tá nem aí, né? Então tu tem que fazer sempre o seu melhor, até na vestimenta. Então, pra mim é super barato eu comprar de outro fornecedor brasileiro. As roupas eu compro de fornecedores brasileiros, os tecidos, pelo menos pelas fotos ali das pessoas que estão comprando, eu vejo, dá pra ver mais ou menos se o tecido é bom ou... Então com isso eles acabam mexendo com o emocional das pessoas, né? Já que a pessoa não tem tanto dinheiro, né? Principalmente que os empregos na maioria das cidades do Brasil, principalmente cidades pequenas, aquelas cidades polo que são pequenas, né? Assim como a minha, é difícil achar um trabalho que pague, um trabalho honesto, que pague, aliás, um salário, um valor honesto, sabe? A maioria dos trabalhos é só que eles oferecem, é só enrolação para pegar contatos ali das pessoas. E quando dão, geralmente quando tu vê alguma oferta, alguma coisa, são trabalhos muito ruins, cara. Assim, sabe, um valor que pague mais, quando tu vê um valor que pague mais, tu já tem que desconfiar que aquilo é um trabalho ruim, cara. Eles estão pagando a mais, às vezes,
porque ninguém quer trabalhar lá por valores um pouco abaixo daquele que eles estão oferecendo, né? Então a pessoa prefere ficar desempregada do que, sei lá, ganhar ali ganhar um salário, aquele salário ali para aturar, sabe? Para passar por perrengue, passar por humilhação, incomodação, né? Isso ninguém quer mais hoje em dia, né? Então as pessoas recorrem a essas plataformas, né? Por conta do pouco dinheiro que ganha. Então, já que eles vão taxar a Shopee, eles poderiam aumentar o salário mínimo, né? Para R$1.800, né? Já pensou que ideia genial, cara? Que ideia genial eles conseguiam aumentar o salário para R$1.800, o salário mínimo, sabe? Ia ser sensacional, velho. Eu ia aplaudir em pé, coisa que não vai acontecer, cara. E aquelas previsões, conspirações que a coisa ia ficar muito ruim, que tudo ia ficar extremamente caro, essas profecias de bloggers, youtubers, já vai se cumprir já, cara. Vai se cumprir já. Nesse momento. Se preparem, pessoal. Então, né? Comprem as principais coisas que... comprem as principais coisas na Shopee, no AliExpress, por enquanto, né? Que eles não estão taxando tanto, sabe? Faça suas compras aí antes que... principalmente se for compra importante, né? Que seja um produto aí que você vai trabalhar, que você vai utilizar aí no seu dia a dia. Comprem da Shopee, dos vendedores brasileiros, vendedor nacional aí, né? Que estão na Shopee, que estão no Mercado Livre, né? O que a Shopee passou, o Mercado Livre parece que nem existe hoje, cara. A Shopee ultrapassou em poucos anos o Mercado Livre, né? Por conta do frete, cara. Por conta do frete e dos valores acessíveis ali, né? Uma plataforma parece ser muito mais ampla do que o Mercado Livre, né? E ainda com frete grátis, né? Dependendo da quantidade de produtos, né? E dos valores do produto que tu compra, né? É óbvio que o valor do frete já está embutido no produto, né? Eu tenho todos... olha, cara, quase todos os produtos que eu comprei da China, que são um pouco caros, são de ótima qualidade, cara. Não tenho nada a reclamar. Compraria outro. Se estragasse agora, eu compraria outro para poder seguir trabalhando. Olha, cara, eu não tenho muita reclamação, cara. É óbvio que tem golpes, tem... às vezes eu mando produto trocado, mando produto com peças faltando. Já tive problema de peças faltando em produtos que eu comprei, né? E às vezes fazem sacanagem, sim, cara. Eu nunca passei por isso, dos, sei lá, 13 anos de compra aí de compras digitais. Nunca passei por isso. Eu acredito que eu vou passar algum dia, sim, eu vou passar por isso, né? Mas fazer o quê? Eu tô com plena consciência, né, de que isso pode acontecer, né? E com plena consciência de que isso pode acontecer, mas fazer o quê, cara? Pelo menos o prejuízo que eu tomei vai ser muito, muito, muito menor do que se eu estivesse comprando as coisas aqui na cidade onde eu moro, né? Pagando muito caro e sendo maltratado ainda pelos caras, pelos atendentes, né? Coisa extremamente complicada, cara. Coisa extremamente complicada. A gente não deveria, cara.
fazer parte aí dessa economia chinesa, né? Porque dessa guerra econômica, né? Porque realmente eles vão fazer o Brasil ficar dependente, né? Já estão fazendo. Seria legal se o Brasil fosse dependente do Brasil, cara. Se a gente produzisse as peças de tudo que a China produz, né? Com certeza o modo ia ficar muito mais barato. O modo ia ficar... Os aparelhos, os produtos iam ficar muitíssimo mais baratos, né? Ia ser daqui, a gente ia favorecer a indústria nacional, né? Mas isso não ocorre no momento, então a única alternativa que a gente tem é investir nesse perigo da China, né? Pois ela pode, né? Ela pode destruir o nosso mercado. E isso é extremamente preocupante, né, pra gente, para nossos empregos, para nossos produtos, né? Eu acho, cara, que no mais talvez seria isso, né? A gente falou aqui da escravização do povo chinês também, né? Que eles não pagam impostos, não têm direitos humanos. Não sei se tem, se tiver... os direitos humanos deles não defendem tanto o trabalhador. Eles odeiam o sindicato, eles odeiam tudo que se metem mesmo sendo socialista ou comunista, sei lá. Eles não gostam daquele intermediário que se mete ali no trabalho, se tu tá passando bem no trabalho, se tu tá recebendo direitinho. Eles não gostam de sindicatos, né? E sabemos que a China é extremamente perigosa, né? Mas eles se aproveitam disso porque a gente não tem opção. Eu mesmo, se tivesse opção de comprar as coisas brasileiras, eu comprava coisas brasileiras. Há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, eles vendiam placas-mãe boas, nacionais, né? Que duram até agora, cara. Duram bastante, mas... esse mercado aí já foi derrubado, né? Pelo que eu vejo, aquela iniciativa, né, de coisas nacionais em componentes eletrônicos, em produtos eletrônicos, né, foi derrubada aí nos últimos anos, né? E a gente não se vê mais nada no comércio, só coisas chinesas nós vemos. No mais é isso, acho que já passou de 1 hora, cara, 1h12, cara, de podcast. Acho que era tanto assunto, eu fiz totalmente de cabeça isso daí. Tinha até um complemento aqui, cara, que um complemento desse podcast é uma matéria de fevereiro de 2022, que o título é bem assustador, né, que diz: jovem, prepare-se para trabalhar por 60 anos, cara. Sobre uma pesquisa da Universidade de Stanford, que alerta que as novas gerações devem se preparar para uma carreira de 6 décadas ou mais, cara. Isso é totalmente assustador, cara. Eu acho que dá para complementar porque a matéria é muito pequena, né? Eu vou ler aqui para vocês. O primeiro registro da minha carteira de trabalho foi feito quando eu tinha 18 anos. Durante alguns meses, conciliando com o primeiro ano da faculdade de jornalismo, trabalhei como caixa em um supermercado em Curitiba. Ou seja, em breve completarei 40 anos de jornada diária, nunca inferiores a 8 horas. Confesso a você, eu gosto do que faço, eu já estou na segunda carreira, mas olhando em retrospectiva, me parece que foi suficiente. Não entendi. Mas quero... não quero parar, mas gostaria de transferir minha aula de Pilates para 7, o único horário que cabe na agenda atual, para o meio do dia. Acho que eu seria mais feliz se pudesse acordar sem o despertador. Por isso, não pude deixar de me assustar com um recente estudo da Stanford, ligado à Universidade Stanford, nos Estados Unidos. Aliás, do Stanford Center of
Longevity, ligado à Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, avisando que as novas gerações devem se preparar para uma carreira de 6 décadas ou mais. Uma criança americana que hoje tem 5 anos de idade, estimam os pesquisadores, pode esperar viver 100 anos. E no curso dessa vida longeva vai trabalhar ao menos 60 anos deles. Se retirarmos o começo e o fim da vida, vai ser labuta dos 20 aos 80 anos. Nos Estados Unidos, em média, as pessoas se aposentam aos 62. Pelo INSS no Brasil, os homens precisam ter ao menos 65 anos e as mulheres 62. Tanto lá quanto cá, a ideia de trabalhar mais de 2 décadas parece tenebrosa. Os pesquisadores alertam, no entanto, que para isso dar certo, nós, como sociedade, precisaremos redesenhar a forma como trabalhamos. Hoje é inflexível e desconectada ao ritmo de cada estágio da vida. Como seria este novo desenho do trabalho? Laura Kartzen, diretora do Stanford Center of Longevity, que supervisionou o relatório, disse ao jornal The Atlantic que, em primeiro lugar, precisamos dar um basta no excesso de trabalho na meia-idade, justamente quando nossos filhos, muitas vezes nossos pais, mais precisam de nós. A soma de responsabilidade de trabalho aos familiares atinge um pico na idade adulta e pode ser estressante, especialmente para as mulheres. A solução segundo Laura, permitir que os trabalhadores aumentem ou diminuam suas horas ao longo da carreira, conforme as responsabilidades que têm na vida pessoal. Assim, pais com crianças pequenas reduziram temporariamente a carga horária, retomando um ritmo normal, quando a pressão por cuidado familiar diminui. A expectativa é que medidas assim permitam que as pessoas, quando estão no emprego, sejam mais criativas e mais produtivas. A aposentadoria também precisa ser reescrita para muitos. Esse ainda é um período da vida sem obrigações, como se fossem 365 dias de férias. Se compararmos ao excesso de pressão na meia-idade, com a ausência de pressão na aposentadoria, nossa vida está desequilibrada. Somos superutilizados na meia-idade e subutilizados após os 65 anos, disse Kartensen ao The Atlantic. Esse desequilíbrio tende a aumentar na medida em que as pessoas não apenas vivem mais, mas também permanecem mais saudável por mais tempo. Não seria bom se a gente não precisasse esperar a aposentadoria para ter mais tempo para a família e para os amigos? Que o trabalho não nos levasse os anos de maior energia, disposição e vontade de experimentar o mundo? Cabe a novas gerações fazer essa mudança. Da minha parte, não peço muito, quero mudar o meu horário do Pilates. Finaliza a matéria aqui, né? Então, jovens, se preparem aí para trabalhar para trabalhar até uns 70 anos, vamos dizer assim, né? Até uns 70 anos, né? Ter a mesma jornada de trabalho do jovem de 20, né? Cara, no momento eu nem sei, só que foi um plus que apareceu agora eu nem sei o que comentar disso, cara, mas vou fechando por aqui, talvez eu comente isso naquele podcast semanal que eu faço aleatoriamente, né? Porque já passou aqui da 1 hora, tá? 1 hora e 20 minutos de podcast, né? Muito obrigado, valeu, falou. Agradeço imensamente você que escutou todo esse podcast. Espero que seja produtivo, relevante aí para você. Que você fique bem aí no seu multiverso. Talvez o seu multiverso, sabe, a realidade seja outra e você não passe por essa dificuldade que passamos aqui no nosso universo. Mas muito obrigado. Deixe seu comentário, valeu, falou.